A nomenclatura, ela se baseia em três partes. Uma delas é em relação à quantidade de carbonos que o elemento possui. No caso aqui, olha, um carbono, prefixo met. O metanol, então, a primeira parte do nome é o prefixo met. A segunda parte do nome se refere ao tipo de ligação entre carbonos. Quando nós estamos falando do álcool, a hidroxila ela está ligada a um carbono que só possui simples ligação. No caso aí dessa estrutura só tem o carbono e acompanha a nomenclatura. Então o an significa que o indivíduo aqui, a substância, possui só simples ligação. E a terminação O, ol, que significa álcool. Então, ol. Met, um carbono, an, simples ligação entre carbonos, mas esse aí só tem um, e o ol que significa um álcool. O segundo exemplo vamos ver aí, ele tem dois carbonos. Então, observem aqui, olha, dois carbonos, o prefixo é et. Então, escreve-se et. Et. E aí, a simples ligação escreve-se an. E a terminação ol. Bom, então vai ficar como etanol. Só para confirmar aí que a letra não ficou muito boa, né? Então vamos escrever aí. Et, dois carbonos, an, para simples ligação entre carbonos. Observem que aí só tem simples ligação, então vai ficar an. E a terminação ol. Então, ol significa função, álcool. Fica etanol. Vocês vão ver que o metanol ele é conhecido também como álcool metílico. Vocês vão ver que se refere a um carbono com a terminação ílico. Ou álcool etílico, et, dois carbonos e a terminação ílico. Nós vamos ver a nomenclatura desses outros elementos aí. Na verdade, deste elemento, né? São três carbonos e vocês vão ver que da agora para frente vai haver a necessidade de indicar onde está a hidroxila. Não foi necessário no metanol nem no etanol, porque era um carbono, então a posição da hidroxila só poderia ser no 1. E dois carbonos, qualquer um dos dois, considerando que tem que ser o menor número, daria também 1. Então, de 3 carbonos para frente, nós vamos ter que dizer onde está posicionada a hidroxila. Neste caso aí, você observa a numeração nos dois sentidos, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Observem que o menor número é 1. Então vamos aí à nomenclatura agora. 3 carbonos, nós vamos ver que o prefixo aqui é prop. Então escreve-se prop, né? E entre carbonos nós vamos observar que é só simples ligação. Então vai a palavra an.
E a terminação ol, porque se trata de um hidrocarboneto. Só que antes da gente colocar a palavra ol, nós precisamos identificar onde está posicionado a hidroxila. Então, prop, escreve a palavra an. E antes de escrever a palavra ol, nós vamos colocar o menor número em relação à posição da hidroxila. Ela está no carbono 1. O segundo exemplo, vocês vão ver que a hidroxila ela está aqui no meio, né? Ela está aqui no meio. E vocês vão observar que este carbono aqui, ele divide duas estruturas idênticas. Aí, neste caso, este carbono aqui, ele tem um metanol aí e um metanol aí, do outro lado. Então, isso dá o prefixo iso. Pode ser colocado isopropanol, né? Ou pode ser também chamado de álcool isopropílico, né? Então a gente escreve iso, prop, que significa 3 carbonos, e a terminação ol. Não vai a numeração, porque o iso já está dizendo que a hidroxila está neste carbono que está dividindo duas terminações, dois metis, né? Então vai a palavra an e a terminação ol. A outra forma de nomenclatura que é indicada pela IUPAC, escreve-se assim, olha, prop, a palavra an, a posição da hidroxila, ela está no carbono 2, então ficaria assim, ó. Então essas duas maneiras são consideradas certas. A indicada pela IUPAC é essa propan 2-ol. Neste exemplo aí, vamos identificar quais são as substâncias, né? Bom, primeira coisa, identificar a hidroxila. Ela está aqui. Eu tenho colocado nessa e na anterior as maneiras de se expressar aí, as maneiras de se colocar a cadeia. Observem que o OH ele está próximo do extremo direito da cadeia. Portanto, se nós temos que identificar o menor número em relação à cadeia, então 1, 2, 3, 4. A prioridade aí é a hidroxila. Então, a hidroxila está no carbono 1. Antes de colocar a palavra ol, nós temos que identificar com a numeração 1. São 4 carbonos. Então, se nós observarmos aqui, olha, 4 carbonos, vai a palavra but. Vai a palavra an, que significa simples ligação entre carbonos aí. E antes de colocar a palavra ol, nós temos que dizer em qual carbono está a hidroxila. Está no 1. Então é butano 1-ol. Bom, o segundo exemplo, vamos identificar onde está a hidroxila. Ela está aqui, ó.
Aí vamos colocar a numeração. Neste aí também, olhando, dá para perceber que a hidroxila está mais próxima do extremo direito. Olha, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Então a numeração é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Identifiquemos agora quantos carbonos? São 5. Então vai a palavra pente. Se espera nos vestibulares, no Enem, que se decore pelo menos, se memorize pelo menos com 12 carbonos. Se houver necessidade de dar a nomenclatura de um mais alto, aí eles dão uma tabela. Mas pelo menos até aí uns 12, por isso espero que o aluno não saiba. Então, 5 carbonos vai a palavra pente. Aí coloca-se a palavra an, que significa simples ligação entre carbonos. Só tem simples, olha, só um risquinho. E depois, antes de colocar o ol, nós temos que dizer onde está a hidroxila. Ela está no carbono 2. Então, pentan 2-ol é a nomenclatura correta. Neste bloco de informações aqui, nós vamos ver a nomenclatura de um álcool ramificado. Bom, a primeira providência a ser feita é identificar que aqui, olha, tem uma hidroxila. Quando tem ramificações, você tem que descobrir qual é a maior cadeia. Mas essa maior cadeia tem que incluir também o carbono aonde está a hidroxila. Então você começa a contar, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, tanto faz na horizontal ou na forma de um L, dá 4. Então eu indico a vocês colocar, quando for esse caso, na horizontal, porque essa aqui então vai ser a nossa maior cadeia. Então as regras são baseadas no carbono e na hidroxila. A segunda coisa a fazer é identificar aqui as ramificações. Então nós temos um metil e nós temos outro metil. E aí, a próxima providência, nós devemos aí identificar qual é a numeração em que está a hidroxila. Baseado no menor número em relação à hidroxila, os outros, as ramificações vão se basear nessa numeração. Qual é o menor número? Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, baseado nessa numeração, você vai colocar a posição da hidroxila e você vai colocar também a posição das ramificações. Então, aí nós temos duas ramificações no carbono 3, 2-metil. Então, você inicia, né? Coloca aqui, olha, 3, 3. Nesse caso, usa o prefixo dimetil. E aí você vai identificar agora o nome da maior cadeia. Que neste caso aí nós vimos que são 4. Então, but, você vai colocar a palavra an, e aí você vai terminar com o ol. Só que antes do ol, você tem que dizer onde está o ol, ou seja, onde está a hidroxila. A hidroxila está posicionada no carbono 1. Então você vai colocar um ol. Então, finalizando, o nome é esse: 3,3 dimetil butan 1-ol.
A próxima estrutura, ela é um pouquinho maior, né? Então vamos lá. Primeiro, tem que identificar a hidroxila. A hidroxila, ela está aqui. Então, baseado nela, você vai identificar qual é a maior cadeia. Você conta em todas as direções partindo daqui. Aqui você já pode até colocar um. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então essas outras não é. Então vai até aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ou em forma de L ou no horizontal. Então dê preferência para a horizontal que fica mais fácil. Mas se você colocasse para baixo aqui, daria a mesma coisa, não mudaria. Então essa aqui é considerada a maior cadeia. Tudo que estiver grudado nela, a gente fala de ramificação. 2 carbonos, etil. 1 carbono, metil. Outro carbono, metil. E essa estrutura aqui, vocês vão ver que se trata de um isopropil. Ela está aqui, olha, na 1, né? Grudado no carbono 1, no meio, essa estrutura divide duas estruturas idênticas. Então, essa aqui fica sendo isopropil. E aí, vamos à identificação. Então, identifica primeiro as ramificações. Primeiro é o etil, identifica onde ele está. Depois tem o metil e o isopropil. A, B, C, D, F, G, H, I. Então, isopropil identifica primeiro. Um isopropil. Depois, considerando a ordem alfabética, identifica os metis. Então, nós temos um metil no carbono 2 e outro no carbono 4. Então, vai ficar 2, 4, dimetil. E aí você vai escrever o nome da maior estrutura agora, que são 6 carbonos, então vai o prefixo ex, vai a palavra an, a dupla ligação, a hidroxila está no carbono 1, então vai ser 1-ol. Então ficou sendo assim, 4-etil, 1-isopropil, 2,4 dimetil, hexan, 1-ol. Esta é a regra de nomenclatura do álcool. Bom, agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos dar, temos aí 2 exemplos, e através do nome nós vamos fazer as fórmulas estruturais planas. Esses 2 primeiros são bastante simples. E quando você tem a estrutura, você tem que primeiro, principalmente quando tem ramificação, você tem que descobrir a maior cadeia. Neste caso, a nomenclatura aí está sem ramificação. Então você começa pelo prefixo relativo à quantidade de carbonos. Lembrando que isso aqui é quantidade de carbonos, tipo de ligação, e aqui significa qual estrutura nós estamos falando, qual função orgânica. E esse número significa onde está posicionado
essa função orgânica. Então, EPT significa 7 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, né? 5, 6, 7. Observem que tem esse número 3 aqui. Significa o quê? Que a hidroxila está posicionada no carbono 3. Então vamos numerar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que numa situação real não tem essa numeração dentro. A gente faz isso só para facilitar a localização da hidroxila, das ramificações. Então isso aqui significa que a hidroxila está aqui, olha. E agora outra coisa, sempre o carbono vai fazer 4 ligações. E como aqui está AN, significa que entre os carbonos, todos os carbonos, só existe simples ligação. E aí você vai completar o restante com hidrogênios, né? Então isso aqui fez uma ligação, está faltando 3. Esse carbono 2 fez 2, está faltando 2. O carbono 3 já fez 1, 2, 3, está faltando 1. O carbono 4 fez 2, está faltando 2. E assim você vai completando o que falta para 4. Fez 2, falta 2, falta 2, fez 1, falta 3. Então está aí a forma estrutural plana do heptano 3-ol. Ciclo significa uma cadeia fechada. Pente significa 5 carbonos. Simples ligação entre os carbonos e a terminação ol. Então, essa estrutura aí é assim, olha. São 5 carbonos ligados entre si, por simples ligação. Então aí é um ciclo e são 5 carbonos, né? Você pode escolher qualquer um desses carbonos para colocar a hidroxila. E agora você vai completar o restante com hidrogênios, né? Poderia ser assim, aqui, poderia ser assim também, né? O que precisa ficar claro é que o carbono está fazendo as 4 ligações. E o restante você completa com o que falta. Tá? Então, está aí o ciclo pentanol. Bom, esse aí ele é um pouquinho mais complexo, mas não é tão difícil como possa imaginar. Lembrando que quando você tem o nome e tem que colocar a estrutura, você começa primeiro pela maior cadeia. Oct significa 8. Então vai colocando aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Pode ir colocando a numeração já para facilitar também. Aí, continuando, né? 5, 6, 7 e 8. Então, 5, 6, 7 e 8. Aí está dizendo o seguinte, olha, 2-ol significa o quê? Que no carbono 2 nós temos uma hidroxila. Aí você começa agora a colocar as ramificações, ou seja, toda essa estrutura aqui antes da cadeia principal. Começamos no primeiro, aqui diz, olha, no carbono 4 tem uma estrutura etil. Etil, et, é 2. Aí diz, olha, no carbono 5 tem um metil. Cada
Na verdade, são 2 metis, né? No carbono 5 e 2 no 3, 6. E aí você vai colocar agora o próximo, que é o 3-propil. Significa o quê? 3 carbonos. Como está numa extremidade, é só assim mesmo. Se fosse no meio, seria isopropil. Né? Aí teria que essa estrutura estar grudada aqui. Aí diz também 3-T-butil. O 3-T-butil, ele pode ser chamado T-butil, ou também você considerar que dentro da ramificação butil tem 2-metil. O que significa isso? Significa esse T, significa uma estrutura que você tem um carbono, uma ramificação com um carbono terciário. Então vai ser assim, olha, né? Vai colocar o risquinho onde vai estar grudado ele, e aí você vai colocar, este vai ser o carbono terciário, e aí você vai ter em volta dele mais 3 carbonos. Carbono terciário significa ligado a 3 outros carbonos. Então pode ser chamado T-butil, tec-butil, e também seria como se dentro da estrutura aqui, olha, dentro desta ramificação aqui T-butil, você tivesse outras ramificações. Então seria 1, metil e depois um etil, que seria esses dois, ou poderia ser outro arranjo assim. Aí, T-butil, ele teria que vir escrito entre parênteses, quando você resolver colocar assim, que eu acho pior, né? Eu acho mais ruim de visualizar, você colocaria assim, dimetil, e você colocaria etil. Teria que vir entre parênteses, quer dizer que você optou em colocar essa ramificação dentro do butil. Eu prefiro assim, que é mais fácil de entender. Então, aí falta o quê? Completar os hidrogênios. Então, vamos lá. Lembrando que entre carbonos, o AN significa o quê? Simples ligação. Então, carbono 1, está faltando quanto? 3. Você completa com o quê? Hidrogênio. Esse aqui fez 1, 2, 3. Falta quanto? 1. Esse aqui fez quanto? 1, 2, 3, 4. Nenhum. 1, 2, 3. Falta o quê? Falta 1. Esse fez quanto? 4. Nenhum. Esse fez quanto? 4. Nenhum. Esse fez 2. Falta 2. Esse fez 1. Falta 3. Então aí estaria o 4-etil, 5-5, 6-6 tetrametil, 3-propil, 3-T-butil, octan, 2-ol.